Sejam muito bem-vindos a esse vídeo bem completo sobre a Croácia e as cidades que visitamos nesse belo país que tem apenas 4 milhões de habitantes, um lindo litoral banhado pelo Mar Adriático e que se tornou independente apenas em 1991 após pertencer à ex-Iugoslávia. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do canal Viajante no Mundo e a gente chegou agora aqui na Croácia. Vamos ficar 2 semanas por aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá! Tô com o Cris, com a Lely, com o Emerson. O Emerson estudou todo o nosso roteiro, ele que vai ser hoje o guia do vídeo. Ansioso para essas informações. E nossa primeira parada foi a capital da Croácia, Zagreb. A cidade é o centro econômico, científico e universitário do país e mantém sua beleza distinta e seu estilo de vida descontraído. E a Croácia fazia parte da Iugoslávia. Em 1991 ela se tornou independente. Zagreb, onde a gente está, é a capital hoje do país, aqui da Croácia. Tem cerca aí de 800 mil habitantes. A cidade aqui me lembrou bastante Viena, inclusive tem vídeo no canal sobre Viena, quem quiser assistir. Agora a gente está parando ali para trocar dinheiro. A gente trouxe euro, que euro é a moeda aqui da Croácia. Estamos usando o cartão Wise também, só que o Cris quer trocar alguns dólares. Quanto que tá aqui? 0,89. O Cris trocou 800 dólares, deu 715 euros, é isso, Cris? Isso, 715. 715. E aqui é a praça central de Zagreb. Foi aqui que os croatas comemoraram a vitória contra o Brasil na Copa do Mundo. E a gente está chegando aqui na frente de uma das principais atrações turísticas aqui de Zagreb, a Catedral de Zagreb, é isso, Emerson? Isso. Essa catedral é de 1880, ela foi destruída no terremoto, né? Essas duas torres é o prédio mais alto de Zagreb. E falam que todas as vezes que as pessoas vêm visitar, é muito difícil ver sem nenhum tipo de tatume ou algo construindo, algo arrumando, porque são muito finas torres. E aí isso com o tempo, eles têm uma preocupação muito grande para que não caia tal. Sei. Era de que ano? 1880. Nossa. E ela teve um terremoto que foi destruída todinha, ela. Muito bonita. É bem bonita mesmo a igreja. Linda. Gostaram, pessoal? Gostamos. A gente olhou ali e na verdade a catedral é do século 13, né, Emerson? Isso. O terremoto foi em 1880. Ou seja, a igreja é bem antiga. Infelizmente não tá dando para entrar, a gente queria entrar ali dentro, mas não está sendo possível no momento. Agora é maio de 2024. E essas aqui são as pedras, ó, que retiraram da igreja para organizar, para reformar. Elas estão até numeradas. A gente está passando aqui por uma rua bem movimentada, com vários restaurantes. O nome dela é meio difícil. A gente tentou falar ali, mas não... Leva. Aonde? Não. Ah, tá lá, não vou conseguir falar. Agora tá próximo do meio-dia, daqui a pouco a gente vai almoçar, provavelmente em algum restaurante daqui. E a gente tá achando os valores assim bem acessíveis. Ó, os preços para ter uma ideia. Frango com batata frita, 8,20 euros. Aqui um hambúrguer, que é um prato típico deles, 10 euros. Um outro hambúrguer aqui por 7,50. Tá um preço razoável. Uma tortilha, 6 euros. Como é que é a história, Emerson? Que a gravata, aqui eu acho que é uma loja bem tradicional de gravata. Porque a gravata é original da Croácia. Na guerra, as esposas colocavam um lenço, tipo uma gravata vermelha, nos homens croatas. E os franceses começaram a ver, os italianos começaram a ver e levaram para os seus países. E aí criou a gravata. Tanto que o nome da gravata tá ali, o nome de cravata. Cravata. Tá ali na plaquinha. Ó, naquele grupo ali de viagem, a guia tá contando a mesma história que o Emerson explicou pra gente. Igreja de São Marcos, aqui é o cartão postal de Zagreb. Que lindo. E aquela bandeira lá, ela é da Croácia. E essa aqui é uma bandeira antiga, tal. A da direita? A da direita. E que é a marca deles, né? É o ponto alto da cidade, essa igreja. Que lindo. Que realmente ela é bem bonita. Linda. E desde o início do ano passado, o euro começou a ser usado aqui, desde 1º de janeiro de 2023.
E daqui dá para ter uma bela vista aqui de Zagreb. Agora são exatamente meio-dia. O dia tá lindo. A gente achou que ia estar frio, mas os dias estão bem gostosos. Deixa eu ver a temperatura que tá agora. Ó, agora tá fazendo 18 graus. Hoje é dia 9 de maio. E aí desce de funicular aqui até a Cidade Baixa. É o menor funicular da Europa. A gente acabou vindo em outro restaurante. Tá bom, Cris? Uma delícia. A gente pediu, eu e Cris, a mesma coisa, que é um wok, né, de camarão. E ele custou 11 euros. Eu pedi um suco, que custou 3,40 euros. Agora a gente vai entrar aqui no Tunnel Greek, que durante a Segunda Guerra funcionou como trânsito, como bunker também, né, Emerson? Sim. E eles transportavam alimento e tal, era um local de passeio. E hoje o legal é que eles usam para fazer festa eletrônica, eles usam para fazer, né, eventos de amostras de, enfim, culturais e tal, é bem legal. E a gente acabou de chegar aqui no Parque Nacional Plivice. Ele é cerca de 130 quilômetros de Zagreb, onde a gente estava, né, da capital. É o maior parque nacional aqui da Croácia, também o mais visitado do país. Dizem que é muito lindo. Estamos ansiosos aqui para conhecer. A gente acabou de comprar os ingressos. Os ingressos para um dia inteiro é 20 euros, estudante 14 euros. E para 2 dias tem um preço um pouquinho maior. Ó, tem algumas trilhas, a gente escolheu essa aí, que são de 2 a 3 horas. Tem algumas com mais horas, essa trilha K é de 6 a 8 horas. E aí, pessoal, animados pra gente fazer essa trilha do Parque Plivice? Sim! O dia também tá lindo, agora tá fazendo uns 17, 18 graus. Aqui é mais friozinho que Zagreb, mas tá gostoso o tempo. A gente também estacionou o carro, a gente achou um preço legal, foi 1 euro por hora, o estacionamento do parque mesmo. E a gente está seguindo aqui o caminho da nossa trilha, que é a trilha E. E a gente chegou aqui numa das entradas do parque, agora a gente vai pegar um barquinho para atravessar até o outro lado, de lá que parte ali as trilhas. Vamos lá, pessoal. Do outro lado. Aí. E aqui, infelizmente, não pode usar drone. Uma pena. A transparência da água é impressionante. Aqui dá pra ver que é bem fundo e mesmo assim a gente consegue ver tudo que tá no fundo. Aqui tem um tronco enorme dentro da água. Ó, esse aqui é o Lago Jezero, uma profundidade de 10 metros. E essa trilha que a gente está fazendo é a menos longa, né, de 2 a 3 horas, mas mesmo assim já é um pouquinho cansativa. E uma das coisas que a gente achou assim que fez falta foi banheiro. Não tem nenhum lugar com banheiro, não tem nenhuma parada também para comprar alguma coisa, né? Então venha já preparado nesses dois sentidos, tragam coisas para comer, algum lanchinho e também vão ao banheiro antes de iniciar a trilha. Mas o lugar é realmente sensacional, paisagens muito bonitas, a gente ficou encantado, a transparência da água assim, uma coisa absurda. E aí, povo, chegamos no final, o que acharam dessa nossa trilha, do nosso passeio? Eu adorei. Gostou? Gostei, bastante. E nosso próximo destino na Croácia foi Split, a segunda maior cidade do país e que foi fundada no século III a.C. e abriga no centro histórico suas antigas muralhas medievais, onde encontramos igrejas históricas, muitos edifícios antigos, grandes praças e excelente infraestrutura turística. Essa aqui é uma esfinge que foi trazida
do Egito, foi mandada para cá do Egito. A gente vai passar alguns dias por aqui, eu vou mostrar tudo. Agora a gente está indo em algumas das praias que tem por aqui. Esse aqui é o Mar Adriático, aqui é o litoral de Split. A gente está vendo que chegou um cruzeiro lá da Norwegian. A gente está caminhando agora aqui pelo litoral, passando por várias praias. A água bem clarinha. Dá para ir pela rodovia, mais por cima. A gente está caminhando mesmo pela praia. E aí, Emerson, o que tu conta aqui sobre Split? Split muito legal, tem surpreendido. Acho que é uma das cidades mais bonitas que a gente já passou até agora. É uma cidade bem estruturada, com um centro histórico bem bonito. A riva lá, que é a beira-mar deles, é muito legal. E as praias, assim, as cores da água têm impressionado. Apesar de que não tem muito acesso para o banhista, né? Tipo, é muita pedra, tal, ou pedra de areia que a gente já imaginava. Mas são bem bonitas, vale bastante o passeio. Ó, e aqui na rua tem um mapinha de todas as praias, o caminho pra gente seguir. A gente está caminhando aqui para seguir para outras praias. O que vocês estão olhando aí, pessoal? Ameixa. Ameixa? É siriguela. Essa é a ameixa, uma ameixa bem diferente. Quando eu era pequena, a gente tinha muito em todos os lugares. E hoje a gente não encontra mais. Ó, elas estão todas podres, ó. Ali tem umas boas, o problema é que não dá pra chegar, ó. Acho que bate menos sol por isso. Que engraçado, todas elas têm mancha, todas. O Cris subiu ali pra pegar, ó. Não façam isso, tá? Mas ele subiu pra pegar. É boa? Boa. Eu nunca comi, deixa eu ver se é boa. É gostosa. A gente veio caminhando lá do nosso hotel até aqui, deu uns 2 quilômetros mais ou menos. Estamos chegando aqui na praia, ó, de Cajune. Esse é aquele ônibus de turismo que passa pelos pontos principais. É a praia mais distante do centro, pelo que eu li, é a praia preferida dos croatas. Nós chegamos aqui, né? Esse é o Beach Club. Bem legal aqui o Beach Club. A praia é realmente muito bonita. Encontramos os brasileiros aqui na praia que estavam no cruzeiro, que estão no cruzeiro, né? Legal, prazer em conhecê-los. Boa viagem pra nós. Pra vocês também, pra nós, né? Agora chamamos um Uber pra voltar lá na área do Palácio Diocleciano. A gente pagou 8 euros por esse Uber. A gente entrou numa loja de doces aqui. Nossa, tem uns doces muito diferentes. Aqui é chocolate, né? Essa é a lojinha, ó, Candy Bar Split. Agora a gente já chegou aqui na Fortaleza do Diocleciano. E a gente está procurando um restaurante para almoçar. A gente viu esse poke aqui, vamos comer esse poke. Eu adoro poke. Chegou o nosso poke aqui, parece que tá bem gostoso. Experimenta aí, Cris. Bom. E esse aqui é o nosso hotel, se chama Mijama Suites. Tem 5 quartos só, fica bem aqui dentro da Fortaleza do Diocleciano. Vamos lá. E a gente vai comer agora nesse Cantum Paulino, uma comida típica aqui da Croácia. É esse lanche aqui.
Vou experimentar aqui esse cevap, é o nome, né? Vem com um pão, com carne de hambúrguer, cebola, alface. O que mais que tu viu ele fazendo? Tomate. Tomate, alface, acho que é isso. Bem gostoso. Bom. Muito bom. E nosso próximo e último destino da Croácia é a cidade de Dubrovnik, que fica distante cerca de 230 quilômetros de Split. Até 2022, os croatas tinham que passar pelo território da Bósnia para fazer esse trajeto, mas com a inauguração dessa ponte que estamos passando e que tem 2,4 quilômetros de extensão, isso não é mais necessário. E chegamos aqui na última cidade da Croácia, Dubrovnik. Dubrovnik também é conhecida como a Pérola do Adriático e é um dos destinos turísticos mais famosos da região. As muralhas da cidade são um símbolo de Dubrovnik e foram construídas do século XIII ao século XVI e são consideradas um dos mais belos sistemas de fortificação do mundo. O sistema consiste em vários elementos: a muralha principal, que rodeia a cidade, mais de 15 torres e fortes e 3 portões de entrada. No seu ponto mais alto, as muralhas atingem a altura de 25 metros. Que lindo o Hilton, que fica bem em frente aqui da cidade muralhada, Hilton Imperial. Aqui ó, era a praça onde tudo acontecia. O mercado local, tipo as trocas de mercadoria, isso tudo no século XIV. É a praça mais importante da cidade. Ah não, acho que lá é a catedral, né? E aqui, isso aqui é o Palácio do Reitor. E aí, Cris? Muito legal a cidade, lindo. Legal. Essa parte aqui mesmo, olha. E olha a cor da água, a transparência do mar. Muito bonito. As montanhas também bem altas. Dubrovnik, ó, tá surpreendendo. A gente tá subindo agora essa escadaria. Tem uma das cenas do Game of Thrones que foi filmada aqui, famosa. Tanto que essa escadaria aqui é conhecida como a escadaria da vergonha, por causa da cena do Game of Thrones. Okay. Thank you. Hello. Hi, thank you. Thank you. E esse passeio aqui em volta das muralhas vale bastante a pena. A gente está adorando. Em cada lugar a gente para aí para bater fotos, para filmar. Cada lugar mais bonito que o outro. E aí, estão gostando? Amando. Sim, lindo, né? Linda cidade, né? Valeu muito. Ela justifica o nome, a Pérola do Adriático, né? Um lugar muito bonito mesmo. Tem um mar. Eu falei antes, cada local a gente para, cada local tem uma beleza diferente. Sim, e se deslumbra, né, com cada um desses lugares. É muito bonito, muito bonito mesmo. O Emerson disse que foi o lugar mais bonito que ele já conheceu. Sem dúvida. Já tive algumas vezes na Europa, mas essa cidade aqui pra mim me surpreendeu mais do que todas as outras. É muito bonito. E lá tá o teleférico, ó. A gente quer ver se sobe à tarde, mas o tempo tem que tá melhor, que tá com bastante nuvem lá em cima, daí acaba não dando pra ver muita coisa. Olha o drone ali. Ou não? E aqui no centro tem essas fontes com água potável. Já enchemos ali a nossa água. Acabamos de sair ali da volta pela muralha. Aqui é ali a descida, foi onde a gente subiu. E deixa eu mostrar um pouquinho agora do nosso hotel, que a gente está aqui em Dubrovnik. É um resort. Olha que legal. Ele não fica tão próximo do centro, mas tem essa estrutura enorme. E em frente aqui do hotel também tem uma praia. A praia se chama Copacabana, bem bonita também. Pena que a água tanto do mar quanto da piscina estão frias. Agora é 1 da tarde, tá quente, mas não tem quase ninguém na piscina porque a água tá bem gelada.
A gente pagou nesse hotel cerca de 460 euros, que deu aí uns 2.500 reais, mais ou menos uns 800 reais a diária. E o bom dele é que está incluído o café da manhã, o jantar e o almoço também. Então dá para dar uma economizada aí na alimentação. A cidade aqui de Dubrovnik é a mais cara, a gente achou a mais cara dentre as que a gente já visitou. Zagreb foi as que tinham os valores menores, mais acessíveis. Aqui é onde a gente toma o café da manhã, almoça. Aqui tem uma sala de jogos, uma área aqui de descanso. Ali tem um restaurante, um bar. E esse aqui é o lobby, tá chegando gente, bem movimentado. Esse aqui é a frente do nosso hotel, ele se chama Sunny. Agora a gente vai chamar aqui um Uber para ir até o centro novamente, vamos lá? Geralmente o Uber daqui até lá dá mais ou menos uns 7 euros, né, Cris? É, baratinho. Não é tão caro não. E já assim que chama, logo chega. E é com essa vista incrível de Dubrovnik que eu termino o vídeo de hoje sobre a Croácia. Comentem o que acharam e qualquer dúvida eu vou adorar responder. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!